Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Catolicast, o podcast católico. Eu sou Matheus Simonetti e hoje estou aqui com um convidado muito especial, o irmão Alexandre, da comunidade Dominus Salus. Olá, Matheus, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui, num novo programa, num novo quadro, para podermos mergulhar no mistério da Palavra de Deus, no mistério do nosso chamado, da nossa vocação. Com certeza. Bom, como o irmão Alexandre comentou, este é o novo quadro, é o Coragem, Jesus te chama. É um quadro onde nós vamos abordar pessoas que trazem pra gente a questão desse chamado, pessoas que sentiram o chamado de Jesus e que estão aqui hoje e que são testemunhos para nós. Então aqui, irmão Alexandre, muito obrigado por aceitar esse convite. Novamente aqui, né, a gente gravou, foi o terceiro episódio, que foi Vida de Oração, que foi um episódio muito bacana. Se você não assistiu, então assiste lá no nosso canal do YouTube, tem alguns cortes no Instagram também. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Evangelho de Marcos, principalmente sobre essa passagem, né, que é o capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Então, se você quiser também, que está em casa, pegar na sua Bíblia, já abre lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Bom, mas antes da gente falar, né, sobre o Evangelho, eu queria conhecer um pouquinho mais, né, sobre o irmão Alexandre, para você também que está em casa, que ainda não conhece, né, um pouquinho da história. A gente vai ter um bate-papo aqui agora, né, sobre a vida do irmão Alexandre. Maravilha? Vamos lá, vamos vasculhar. Bom, a gente sabe, né, ou melhor, para quem não sabe, né, o irmão Alexandre ele é fundador, né, da comunidade Dominus Salus, que é uma comunidade religiosa aqui da Diocese de Jundiaí. E aí, né, eu queria saber, né, um pouquinho, né, sobre a Dominus Salus, sobre um pouquinho da sua vida, né, como foi esse chamado para ter essa comunidade, digamos assim. Vamos lá. A comunidade, ela agora em janeiro, no dia 29 de janeiro, ela vai completar 29 anos. Então são 29 anos já de história, mas é uma história que começa no grupo de oração. Então eu participava do grupo de oração na paróquia Santa Terezinha, do Menino Jesus, no bairro da Vila Rio Branco, em Jundiaí, né? E ali, participando do grupo de oração, eu senti uma inquietação para buscar algo mais. Então o que comecei a fazer? Visitar. Porque eu não pensava em começar nada, né? Imagina, 18, 19 anos, eu não queria, não tinha nem ideia de começar alguma coisa. Eu queria encontrar um lugar aonde eu pudesse corresponder. Então eu comecei a conhecer. Então eu conheci Canção Nova, que era a maior referência. Conheci a comunidade católica Shalom, a casa deles de São Paulo, Santo Amaro, se não me engano. Conheci a comunidade na época que chamava Nova Jerusalém, hoje chama Providência Santíssima. Hoje ela está na Diocese de São João da Boa Vista, mas antes era a Diocese de Ribeirão Preto, cidade de Jardinópolis. Fui lá, conheci essas três realidades e conheci o Seminário Diocesano. Então, entre essas realidades, a realidade que mais me chamou a atenção foi a comunidade Providência Santíssima. Fui várias vezes, cada vez que eu ia, por causa da distância, né, ficava uma semana, às vezes 5 dias, são acho que 4, 5 horas de viagem até chegar lá, então, um pouquinho longe, né, ficava ali um tempo maior. E então, já fazendo quase que um caminho para ingressar, chegou um dia de uma das formadoras, né, na verdade ela é cofundadora da comunidade, a irmã Neia. Ela me chamou na capela e falou: ó, Alexandre, tá tudo certo, né, se você quiser vir entrar, tudo isso escondido da minha mãe. Né? Porque eu falei, eu vou contar para minha mãe na hora de sair de casa, se ela chora menos, eu também, né? Então daí tudo foi meio que por baixo do pano, assim vamos dizer, né? E caminhando no grupo de oração e tudo mais, até o dia que ela me chamou na capela e falou: olha, se você quiser entrar, tá tudo certo, a escola é aqui perto, a gente já tá vendo documentação que você vai precisar trazer, tem escola para você aqui e tudo mais. Eu não tinha concluído ainda. E ela disse assim: mas rezando por você, me vem algo. Que tem algo para você na sua diocese. Deus quer algo para você na sua diocese. Só que na diocese não tinha. A única opção na diocese era o seminário diocesano. E não, ali não me senti chamado àquela realidade do seminário diocesano. Então foi então que eu reuni os mais próximos do grupo de oração, que caminhava comigo, e nós começamos a rezar. Né? E foram nessas reuniões de oração e de partilha, porque há mais alguns ali também sentiu essa inquietação, que nasce a comunidade Dominus Salus, no ano de 1996, janeiro de 1996, e obtivemos aí 2 anos praticamente de caminho, só partilhando e rezando antes de realmente batermos o martelo, mas já era um caminho de comunidade,
né? Por isso que a gente considera o ano de 96 o ano de nascimento, porque ela nasce naquelas partilhas tarde da noite, porque nós não tínhamos horário, né? Imagina, todo mundo era jovenzinho, então o pessoal estudava durante o dia e trabalhava à noite. A opção que tínhamos, final de semana era o grupo de oração. Grupo de oração à tarde, aliás, à noite. Que horário que a gente tinha? Ou depois do grupo, quer dizer, 10h30, 11 horas da noite, ou domingo de madrugada mesmo. A gente começava 4h30 da manhã e finalizava com o café da manhã com todo mundo junto. E assim foi, né, durante aí esse período. E em 98, a gente teve uma graça muito particular que afirmou os nossos passos, vamos dizer assim. Aliás, minto, 97. Estava fazendo o centenário da morte de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nossa. Né? Fazia 100 anos que ela morreu. E aquela urna que esse ano esteve aqui em Jundiaí, Sim. com as relíquias, estava também. Nossa, Né? que E a bacana. nossa paróquia, como era Santa Teresinha, logicamente que a urna estava lá. Né? E como era o grupo de oração, estávamos participando dentro do grupo de oração, final de vigília com a urna, o padre foi lá no microfone e falou: quem quiser fazer aqui sua última oração, nós vamos ter a missa daqui um pouco e daqui a urna está indo para o Carmelo. Então, rapidinho, eu saí de lá do meu banco, fui lá para a urna e pedi um sinal. Eu falei: Santa Teresinha, se a comunidade, isso em silêncio, né? Uhum. Se a comunidade for da vontade de Deus que a gente prossiga, que a senhora nos dê um sinal. Eu preciso desse sinal. Entendi. Né? Antes que eu chegasse no banco, uma pessoa que não sabia de nada veio na minha direção e falou assim: olha, eu não sei o que você pediu, mas Santa Teresinha está mandando te entregar essa rosa. Esse é o sinal que você pediu. Já foi instantâneo. Instantâneo, foi instantâneo. Eu tenho essa rosa guardada até hoje. Ela está num quadro, tudo muito bem protegida, Uhum. né? E ali foi o sinal. Ali nasce com mais força a comunidade, né? 2 anos sendo gestada e ali em 98 ela ganha corpo, começa os primeiros eventos, os primeiros retiros e assim foi seguindo. Que legal. Acho que você comentando sobre a rosa me trouxe uma lembrança aqui, justamente da visita da urna, né, desse ano aqui no Carmelo, que foi a volta que marcou a volta do Catholicast, de eu correr atrás, pra cima e pra baixo com isso, porque eu fui na missa quando teve aqui a presença da urna e eu não consegui pegar uma rosa. E sempre sou acostumado a ir no Carmelo, né? Vou nas missas sábado de manhã, não tô indo mais com tanta frequência igual eu ia antes, mas sempre passo um pouquinho depois pra conversar com as irmãs ali do Carmelo. E eu não vou lembrar o nome da irmã, mas ela falou assim: cadê sua rosa? E eu falei: ah, eu não consegui pegar. E ela me deu uma rosa também. E eu tô lembrando isso aqui agora. Eu falei: nossa, até, ó. De verdade, ó. Não é brincadeira. Você comentando isso, me veio esse. E eu tinha pedido pra Santa Teresinha o Catholicast. Eu, tô até bobo aqui, porque a sua história hoje falando sobre chamado, né? E o Catholicast foi um chamado que eu senti. E hoje tô lembrando disso, né? Que eu ganhei a rosa de uma irmã também. Foi um pouquinho depois, mas veio ali logo em seguida também. Mas é só um comentário aqui, né? E Do olha, que eu passei. a Santa Teresinha ela presenteia muito com rosas, né? Sim, com E assim, certeza. quando eu faço a novena, eu faço às vezes, várias vezes durante o ano, né? Eu digo para ela: olha, eu não quero a rosa, a senhora não precisa me mandar, a senhora só me dê a graça que já basta, né? Não precisa Aham. mandar a rosa. Mas eu não lembro exatamente agora o ano que foi, mas uma grande amiga minha foi fazer uma peregrinação e fazia parte dessa peregrinação Lisieux, né? A Basílica de Santa Aham. Teresinha, lá o lugar que ela morou e tudo, Sim. né? E eu, naquela época, comecei a fazer a novena, mas eu não sabia que ela ia para Lisieux e ela não sabia que eu estava fazendo a novena. Ela voltou da peregrinação, foi até a comunidade, ela falou: eu trouxe algo para você. Ela pegou e me entregou um pacotinho verde, assim, simples. Aham. Eu abri o pacotinho, um pedaço de uma rosa. Um toquinho assim, e jogo logo o botão que ela trouxe. Aham. Daí ela falou: você sabe de onde é essa rosa? Eu falei: não. Ela falou assim: essa rosa é da urna que estão os restos mortais de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E eu estava fazendo a novena, pedindo uma Aham. graça, e veio a rosa e veio a graça, né? Então, Santa Teresinha é esse carinho de Deus para nós. Sim, sempre intercedendo por nós, né? Sempre. E agora, né, aproveitando, né, esse tempo que você falou, né, da formação da comunidade ali, né, que foram 2 anos de oração, de pedindo, né, o discernimento ali de como de como surgir e tudo mais. Esse período ali foi digamos assim, foi o período mais importante ali
esse momento de entrega e de espera? Talvez tenha sido um momento mais fundamental no sentido de lançar raízes, né? Sim. Porque assim, acho que não existe um momento mais importante, porque é um caminho que exige uma constância. O caminho primeiro é o caminho da fundamentação. Então, os primeiros anos da comunidade são os anos de nós podermos lançar os alicerces da comunidade. Senão depois não levanta a parede, né? Então, precisa dos alicerces, é um momento fundamental que exige uma dedicação e um ato de fé, vamos dizer assim, porque é tudo meio que no escuro, você tem que ir apalpando, até porque na nossa época de nascer a comunidade mais próxima nossa era 3 horas de viagem, que é a Canção Nova. Nossa. Né? Hoje não. Hoje tem comunidade em Campinas, tem outras comunidades em Jundiaí. Então, uma comunidade que está nascendo hoje aqui, ela tem várias referências aqui do lado para poder dar a mão e falar, vem, né? Que tem um caminho já para seguir. Né? Nós não tínhamos. Então, nós tivemos que abrir caminho. Então, além de um processo de fundação, a gente teve que abrir uma trilha aí com o facão na mão, né? Abrir um caminho novo que não existia na diocese, né? Era a primeira nova fundação da diocese de Jundiaí, né? Então exigiu muito. Enfrentamos aí muitas incompreensões dentro e fora do ambiente de igreja, né? Porque ninguém sabia o que era. Sim. Né? Então dá a impressão de que, sei lá, será que não é uma seita? Né? Será que não é um grupo meio de gente louca que está surgindo? Né? Louco a gente é um pouco, né? Todo mundo é um pouco, mas será que não é um grupo aleatório, um grupo que vai rachar e que vai virar aí uma espécie de seita, alguma coisa? Então nós enfrentamos muito essa crítica, esse embate. Sim. Né? Então, por isso que exigiu de nós muito no início, né? Muito sofrimento, muita luta, muita vigília, muitas lágrimas em alguns momentos, porque nós também não entendíamos o que Deus estava fazendo, mas Ele estava fazendo. Entendi. É um processo ali, né, que você coloca na mão de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que é o Senhor, né? Mas me ajuda, porque... Sozinho eu não consigo. Não. E agora, aproveitando, você comentou sobre a fundação, de ter o alicerce, e depois, vocês já tiveram, assim, estruturaram ali. E hoje, como que a Dominus Salus ela é vista? O ponto do que é a comunidade ali? Das pessoas que vão para conhecer. Como que ela é vista, assim? Seria como que ela é vista, em que sentido você diz? Quando uma pessoa quer entrar, quando uma pessoa... Como uma pessoa enxerga a comunidade, isso, hoje como que ela... Não na questão, tipo, de entrar para ser um religioso, mas... Como que ela é vista de quem vai para conhecer, digamos assim, o feedback que as pessoas têm da comunidade? Quando as pessoas vão na comunidade, acredito que as pessoas ficam bem impactadas, né? Porque ali tem algo que começou simplesmente do nada. Né? É algo que não teve patrocínio de lugar nenhum, é algo que não teve ninguém assim que nos ajudou a fazer no sentido de ter bancado, de ter... Sim. Então, as pessoas já ficam impactadas com o tamanho. Né? Porque é um terreno grande, né? Se você for ali, 5.000 metros, 3 construções grandes, casa masculina, casa feminina, um antigo salão que hoje está sendo transformado em Capela Nossa Senhora das Graças. Então, as pessoas olham, né, e já tem esse impacto. E depois, ali é um lugar que tem 2 capelas com o Santíssimo Sacramento. Ali é um lugar que as pessoas são acolhidas. Ali é um lugar que as pessoas vão para rezar, para fazer retiro. Não só quando a gente promove um retiro, mas às vezes as pessoas vão para ficar uma semana ali conosco, fazendo um retiro pessoal e tudo mais. Então, a impressão que as pessoas têm é justamente a impressão que precisa ter. Aqui é um lugar onde eu posso vir, eu posso entrar, experimentar o amor de Deus e sair daqui restaurado. Então, essa é a impressão que as pessoas têm. Tanto é que nós moramos lá e nós muitas vezes nos acostumamos a isso. Mas as pessoas vão até lá e as pessoas fazem comentários, e depois a gente fala entre nós ali. Fala, a gente não para mais tanto para pensar nisso, mas as pessoas vão, elas falam, aqui é um pedaço do céu. Nossa, eu entrei aqui do portão para dentro, tem uma paz. Nossa, aqui é diferente, o ar é diferente. Então, tem uma presença de Deus ali, porque Ele está no meio de nós. Que lindo, que bacana. E a comunidade ela é aberta para quem quiser visitar? Como que é lá? Assim, como que funciona? Ela é aberta para quem quiser visitar. A gente só pede para dar um toque antes, porque às vezes acontece também de sair todo mundo. Né? Pode acontecer de um compromisso, de sair todo mundo. Acontece às vezes de chegar alguém para visitar, mas está tendo um evento, então as pessoas não conseguem percorrer tudo que seria interessante percorrer. Mas é aberta. Ah, que legal. Então, você que está assistindo, se quiser um dia conhecer a comunidade de Dominus Salus, procura lá o Instagram, né? Como que é o Instagram?
@DominoSalos. Então pode mandar mensagem pro pessoal lá para agendar a sua visita. Acho que melhor agendar ou Pelo menos avisar, né? avisar que tá Tô indo. indo aí, né? Dá para ir agora, tá tendo alguma coisa, porque as pessoas conseguem ficar mais livres para conhecer o espaço. Bom, então fica para você que está assistindo o convite a conhecer a comunidade de Domino Salos. Como o Alexandre comentou aqui, né? Um pedacinho do céu na terra. Bom, você tem alguma coisa? Não? Tá, então. Hoje, né, a comunidade de Domino Salos, ela tem quantas pessoas ali que participam? Quantos irmãos são ali? Na sede, ali no bairro do Outraviu, nós moramos hoje em 15 pessoas, entre os homens e as mulheres, né? Então, nós somos 8 homens na casa masculina e 7 irmãs na casa feminina. Depois, nós temos ali na Igreja do Rosário, no Santuário Eucarístico, aquela igreja que tem bem ali atrás do terminal central, mais 8 irmãs que moram ali. Entendi. Lá tem um. Eu ia bastante no Santuário Eucarístico e tinha, acho que atendimento lá, né? Com as irmãs ficavam. Não sei se é atendimento é a palavra, mas acho que de quinta-feira, alguma Sim, coisa assim. antes da pandemia. Ah, Antes da entendi. pandemia, nós tínhamos o atendimento lá, mas depois, com a pandemia e todo o empenho de vigilância sanitária que começou a ter, lá não tem um espaço adequado, Sim, né? Porque as salas são pequenas e tínhamos, às vezes, que numa sala pequena colocar 3, 4 pessoas para ser atendidas, não tinha aquela distância sim, que sim. era necessária. A igreja, dentro da igreja, não é possível ter atendimento, porque ali é santuário de adoração perpétua. Então, o Santíssimo está exposto dia e noite, né? Uhum. Então, ali as pessoas entram para rezar e ter pessoas conversando dentro da igreja não tinha como. Então, foi tudo orientado para a sede da comunidade ali no bairro do Outraviu. Ah, entendi. Então hoje não tem mais lá, então quem precisar fazer alguma coisa assim, direto na comunidade. Direto lá. Entendi. É, eu não sei, né, como que eu posso dizer, mas hoje a Domino Salos é uma comunidade de religiosos, é isso? É assim, na comunidade de vida, né, são celibatários e celibatárias. Então, são homens e mulheres que fazem os votos religiosos, né? Pobreza, castidade e obediência, os conselhos evangélicos, não Aham, é? Daí entendi. nós temos os membros externos da comunidade, que são os membros da comunidade de aliança. Aí tem casados, tem solteiros, tem pessoas que estão ainda não tem gente namorando, gente fazendo processo de discernimento, são membros externos. Agora, comunidade de vida são só os consagrados como celibatários. Nossa, essa eu não sabia que tinha o pessoal também que participava assim, que dá por fora, né? Sim, sim. No total, hoje nós somos em 90 pessoas. Nossa, então cresceu bastante. Cresceu bastante. Para quem começou em 5, né? Então rendeu. Rendeu. Multiplicou bastante, com a Multiplicou. graça de Deus. Bom, então, agora aqui, né, entrando na questão do nosso tema de hoje, né, sobre o chamado, pegando a comunidade de Domino Salos como uma referência, como que uma pessoa ela sente esse chamado na comunidade para viver essa vida da Domino Salos? É logicamente que é uma inquietação, primeiro, que o próprio Espírito Santo começa a causar no coração da pessoa. Então a pessoa começa a sentir uma inquietação, ela começa a buscar, como eu comecei a buscar, né? Então a pessoa começa. Tanto é que tem pessoas hoje que estão fazendo um caminho vocacional conosco que nunca vieram na comunidade. Mas eles nos acharam pela internet, começaram a acompanhar o trabalho da comunidade pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e tudo Aham. mais. E hoje eles já estão sendo acompanhados vocacionalmente. Umas 3 semanas atrás, nós fomos visitados por um que já estava sendo atendido quase um ano à distância, porque ele está, acho que a 12, 13 horas de viagem, quase no norte de Minas, né, que veio conhecer. Agora, em dezembro, vem um do Pará, né, que também já está sendo acompanhado. Então, veja, a pessoa vai sentindo um chamado, ela começa a buscar, Aham. né? A partir desse chamado, na Domino Salos, na realidade que é nossa, ela começa a ser acompanhada vocacionalmente. Os que moram mais perto, nós promovemos todo mês um encontro vocacional. Inclusive, esse mês de novembro nós vamos ter, hoje. Hoje, Uhum. exatamente hoje, né? Hoje é o nosso último encontro vocacional, né? Entendi. Nosso último encontro, depois agora é só em fevereiro, né? Então, primeiro encontro vocacional, o último encontro, novembro, primeiro encontro, fevereiro. As pessoas começam a participar desse encontro. Porque ali ela vai aprender sobre a espiritualidade, ela vai aprender sobre o carisma, sobre o apostolado da comunidade, o que é a nossa vida, né? E a partir dali, se ela sente, se isso vai se confirmando dentro dela, ela dá o nome para começar a ser acompanhada, Entendi. né? Daí ela começa a ser acompanhada por um acompanhador vocacional, e aí, se for discernido no final daquele ano que ela vai iniciar a formação, aí tem todo um processo formativo pela frente. Um ano de formação vocacional, para quem é da comunidade de vida, 1 ano e meio de postulantado, 1 ano e meio de noviciado, professa os votos simples, 5 anos de juniorado
e depois os votos perpétuos e depois a formação permanente. Não é? Para aquele que é membro externo, é 1 ano de vocacional, 1 ano e meio de discipulado, de pré-discipulado, 1 ano e meio de discipulado, 3 anos de juniorado e depois a formação permanente, que é permanente, como o nome diz, né? Entendi. Aí já é um membro já da comunidade. Exatamente. Entendi. Bom saber, né, que o pessoal vem de longe, né? E eu acho que isso também é muita influência das redes sociais, né? Que a gente tem Ajuda bastante. essa divulgação em massa, né? Exato. Eu mesmo conheci a comunidade por cima, assim, né, pelas redes sociais, e depois tive o contato mais aqui, né, pessoalmente, porque tá aqui do lado, né? E vejo um trabalho bem interessante, né? E também a comunidade também fornece cursos, né, de formação pros leigos também, né? Sim, a gente tem vários tipos de curso, né? Tudo ligado à doutrina da igreja, né? Mas na área da formação humana. Então a gente trabalha muito com a questão da formação humana, cura interior, né? Temos um curso também de Mariologia, né? Um curso sobre a consagração à Nossa Senhora, né? Depois também nós oferecemos cursos na área da teologia dogmática com o tema da demonologia, que é uma especialização que eu fiz em Roma, né? Para poder formar as pessoas, na verdade, formar mais a comunidade no primeiro momento, porque a gente atende muitos casos que são casos mais tensos, vamos dizer assim, que a gente precisa ajudar as pessoas que estão saindo de seitas, enfim, pessoas que passaram por situações bem, bem delicadas de ocultismo, tudo mais, né? Então, para poder aprender mais sobre esse assunto e ajudar mais as pessoas, então a gente acaba também formando as pessoas que querem nessa área aí. Entendi. Acho que quando a gente trabalha, né, utiliza desses meios, a gente acaba tendo muitos frutos, né? Acho que aqui o Catholicast foi um desses frutos também. Mas a gente pega hoje, só aproveitando aqui, né, que comentou, né, da questão dos cursos, a gente vê muito nossos irmãos que participam da comunidade, né, no geral da Igreja Católica, que não sabem como defender a fé. Que não consegue ali, né, numa argumentação com alguns irmãos de outras religiões, e esses cursos, eles promovem bastante essa questão, né, para você conseguir defender sua fé, né, ajuda muito. Bom, então, né, aproveitando, como o irmão Alexandre comentou agora, em fevereiro começa esses encontros vocacionais, então para quem quiser, no caso assim, eu tô sentindo aquela inquietação no coração, tô sentindo isso, posso estar procurando então a comunidade Dominus Salus para seguir, né, no próximo ano? Como que é? Assim, Com certeza, é só ficar atento às nossas redes sociais ou mandar uma mensagem lá na Dominus Salus, no WhatsApp, a gente vai respondendo, não é? Porque a data já tem. Eu aqui não vou lembrar agora aqui, porque o calendário de 2025 está pronto. Entendi. Não é? Mas começa a participar dos encontros, né? São encontros abertos, não precisa fazer inscrição, nada, é só ir lá para participar. É o dia todo, é um domingo o dia todo. Hoje mesmo. Começou às 8h30 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Já tem missa dentro do encontro. Então, quem vai para o encontro não precisa se preocupar em participar de missa em nenhuma outra paróquia, porque ali já tem. Né? E ali começa o seu processo de discernimento. Porque é um caminho a ser feito. Às vezes a pessoa acha que é e não é. E às vezes a pessoa começa por curiosidade e descobre que é. Não é? Então, tem tudo isso. Né? O importante é o quê? É uma abertura de coração. Porque tem gente que começa namorando e descobre que a vocação é o celibato. Entendi. Tem pessoas que vão com a firme convicção de que tem um chamado para o celibato, mas no processo de discernimento descobre que a vocação é o matrimônio. Então, a pessoa vai num sentido de eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. E aí, justamente, né, nesses encontros vocacionais, a pessoa vai ter essa certeza, digamos assim, né, de que eu sigo ou não sigo. É um caminho, né, que vai sendo jogado luzes em cada encontro para a pessoa ir conseguindo enxergar o que realmente ela está sendo chamada por Deus. Que interessante. Bom, então, para você que sente essa inquietação, não sabe o que você tem, qual que é a sua vocação, o seu chamado, fica aí o convite, né? Então, em fevereiro, começa os encontros vocacionais da Dominus Salus. Exatamente. Perfeito. E aproveitando, né, que a gente está falando, né, sobre esse chamado, sobre a vocação, a gente tira, né, sobre o tema de hoje, né, sobre o Evangelho de Marcos, a gente tem essa questão, né, do chamado, né? Jesus, ele tem um chamado pra gente, correto? Correto. Ninguém tem vocação para esquentar o banco da igreja. Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem uma vocação específica. Entendi. E o pessoal acha, né, que para fazer
esse saber qual que é o chamado, precisa fazer retiro de tanto tempo, isso, aquilo, ou precisa fazer uma formação. O chamado, ele vem de uma maneira meia, como eu posso dizer? Você não sabe como que é, como que vai vir esse chamado, como que vai, que Deus vai tocar no coração, né? É uma coisa que vai acontecendo e como você comentou, né? No seu caso, que foi uma inquietação no coração, você falou, poxa, preciso fazer. Mas você foi para um outro lugar, buscou longe daqui e como a irmã te contou, né? Você, olha, aqui é um caminho, mas será que você não tem alguma coisa lá? Então, acho que como que é essa questão, né? Eu não sei, né? Na verdade, eu não posso falar, né? Eu não tô aqui, né? Vai que Deus tem outro plano para mim, né? Mas como que é? Acho que você pode contar melhor essa questão, né? Desse chamado que você também. Acho que às vezes a gente está acostumado com uma vida, né? A vida de um jeito, e quando sente esse chamado e começa a seguir ele, é uma mudança de vida completamente, de uma mudança de vida e uma mudança de ações, né? No dia a dia. O chamado ele é muito aleatório, não existe um padrão, né? Uhum. Porque na vida de cada um acontece de um jeito. O que nós temos registrado, por exemplo, na vida dos santos. Como que aconteceu com Francisco? Né? Quer dizer, o dele seguiu de um padrão. Se você pegar Inácio de Loyola, é um caminho diferente. Se você pegar a Teresinha do Menino Jesus, desde criança, Aham. né? Então é uma coisa muito aleatória. A dinâmica de Deus, ela é particular para cada pessoa, Pega Santo né? Agostinho. Santo Agostinho estava de um lado e foi para o outro. Mas Inácio também, né? Aham. Então você vê assim que se você pegar, por exemplo, Padre Pio era desde bebê, Aham. né? Os fenômenos místicos que acontecia com ele estava no berço, ainda já acontecia. Então, quer dizer, existem as particularidades, né? Não dá para a gente falar, olha, o chamado ele acontece assim, assim e assim. Não, Jesus passa na vida da pessoa e chama, né? Nós precisamos estar atentos para poder perceber, porque ele não berra, não é? Ele passa e chama. Nós precisamos entender a voz de Deus que pode se dar num acontecimento da nossa história, que pode se dar até mesmo num fato triste que pode acontecer conosco, numa perca. Esse chamado pode se dar numa situação de intenso sofrimento. Esse chamado pode se dar você assistindo um filme, Deus fala com você através daquele filme. Pode se dar com você lendo um trecho da Sagrada Escritura, pode se dar com você lendo um livro. Deus pode se utilizar do meio que Ele quer, porque Ele é livre, e poderoso para utilizar qualquer meio. Então, esse chamado ele é muito livre da parte de Deus. Quando ele se dá, do outro lado, também precisa se encontrar um ato da minha liberdade de responder. De que toda vocação ela é um encontro de duas liberdades. A liberdade de Deus, que passa e me chama, e a minha liberdade em dizer sim ou não. Entendi. O coragem, né? De ter a coragem. Jesus Exatamente. te chama. Mas aí, você tem a coragem de seguir esse chamado? E ao contrário de que muitas pessoas pensam, coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. Né? Quem diz isso é Santa Elizabeth aliás, Santa Edith Stein. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma santa carmelita, ela vai falar: coragem não é ausência de medo. Coragem é mesmo com medo ir. Né? Então, esse abandono, mesmo com medo. Aham. Essa santa eu não conhecia. Eu vou procurar depois. Doutora da igreja, quase, Doutor. quase. Ah, entendi. Bom, a gente vai entrando aqui um pouquinho mais na passagem. Para você que está assistindo, a gente está falando sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. O cego na saída de Jericó. Eu acho essa passagem, né, até eu coloquei como tema aqui, né, do quadro, né, que vai ser um quadro fixo agora do Catolicast, que eu estava na missa e ouvindo a homilia do Padre Júlio e ele falou: coragem, Jesus te chama, você tem que ter coragem. Assim como você comentou agora, né, refletindo aqui, de fazer as coisas. Você tem uma. Eu particularmente, tive uma insegurança de começar o Catolicast, de. Poxa, não vou, porque eu já participava de um podcast antes, mas era mais voltado aqui para a cidade de Tupéva. E numa ida para Aparecida logo depois, no dia 28 de agosto de 2023, acho que foi no domingo, eu estava falando sobre uma vez especial para os catequistas, né? Eu como catequista, e o bispo lá de Aparecida falou assim: olha, você que está aí, mesmo que você não seja catequista, mesmo que você não tenha sentido esse chamado,
Jesus ele sempre está te chamando a fazer algo. Está sempre te chamando para você ser um exemplo, a ser um exemplo não, a ser um instrumento de evangelização. E aí eu falei, poxa, eu tenho essa questão da dinâmica, já tenho algumas coisas de podcast, por que não fazer um podcast católico? E fui lá, dei a cara a tapa, né? Porque, assim, no começo é um negócio bem complicado, né? Eu posso dizer assim, hoje o Catolicast para mim foi um chamado que eu tive para fazer. E que em algum momento eu tive que ter essa coragem. E eu fui cheio de insegurança. O primeiro episódio foi um episódio muito difícil de gravar, porque você não tem aquela dinâmica. Hoje que vê assim, tá falando bonito, isso, aquilo, mas, nossa, gente, tô aqui, eu tô tremendo. Então é bem complexo. E o primeiro ainda treme o dobro, né? Nossa, com certeza. Ainda mais falando sobre um tema, né, que foi o episódio especial sobre Nossa Senhora Aparecida. E uma coisa que mais me impactou foi depois o pós o episódio. Que aí quando você fala sobre Maria, você tem muita divisão. Ainda mais quando sobe na internet. Aí você tem os católicos, aí você começa a ter o embate, né, com os irmãos protestantes, e você tá aberto, né? Quando você tá na internet, você tá exposto, você tá aberto a vir tanto comentários positivos quanto negativos. Então foi uma coisa que eu falei, poxa, mano, primeiro episódio, já tô tomando porrada de tudo quanto é lado. Aí, mas vamos lá. Eu senti esse chamado, vou continuar. Porque assim, Jesus tá me chamando. E até no episódio passado, né, foi com o pessoal do Santo Cast, você teve lá também, né, no Santo Cast, não foi? Sim, sim. E... Não, no SantoCast não. Eu fui no Sete Itálias. Ah, Sete Itálias. Isso. Perdão, confundi os podcasts. E a gente conversando aqui, né, sobre essa questão do chamado de evangelizar por meio da internet. Isso aqui hoje eu não sou ninguém para falar. Eu estou buscando a formação hoje, estou fazendo um curso de teologia, não é, nossa, você sai de lá um padre, nem nada assim. Não, eu estou buscando uma formação porque não adianta eu querer vir aqui colocar a cara a tapa e achar que eu sou doutor da lei. Não, não sou, gente. Estou aqui, eu cometo erros, até agora eu falei uma coisa errada ali, mas de ter essa coragem do chamado, de seguir ali, né, Jesus. E esse eu tô contando assim um relato do meu chamado para começar isso aqui. Mas para uma pessoa que vai seguir uma vida religiosa, uma vida de consagração, quando ela sente esse chamado ali depois, né, você passou pelos processos, pelo encontro vocacional ali e tudo mais, como que vem depois ela chegou no ponto e falou, olha, eu passei pelo processo vocacional e agora eu quero seguir. Como que é esse processo depois ali? A nível de instituição, a nível da comunidade, quando a pessoa faz todo aquele caminho inicial, que já soma aí, são 3, 4 anos iniciais de formação, né? Então, se é aquilo mesmo, a pessoa começa a se preparar, tem os formadores, né? Feito um processo de escrutínio, né? Então, entre os irmãos mais velhos da comunidade, entre alguns membros da família, amigos da pessoa, né? Onde é enviado um questionário e as pessoas respondem no sigilo, nos envia tudo lacrado, aquilo só eu tenho acesso, né? Eu e o bispo. Entendi. Né? Então, eu tenho acesso, eu leio tudo aquilo, eu faço um relatório, lacro tudo e protocolo tudo na cúria. Né? Então, o bispo vai pegar, junto com o assessor diocesano das novas comunidades, que hoje é o padre Adeilson, né, lá da paróquia São Francisco de Assis, em Várzea Paulista. Então, vai ser feita uma avaliação e a igreja vai dar um sim ou um não. Depende do que é feito, né? O conselho da comunidade aprova, existem psicólogos também que fazem uma avaliação, né? E vai. Daí, autorizando, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai professar os primeiros votos. Entendi. Né? Então é feita uma missa muito bonita, né? Com um rito muito belíssimo mesmo de entrega, de oblação da pessoa ali diante da igreja, diante de Deus, e os votos são emitidos. E a pessoa que já usava o hábito troca, é o hábito marrom, os mais iniciantes é um hábito mais claro, né? E a pessoa recebe também o símbolo, o sinal da comunidade e o anel do Santo Terço, como sinal de devoção à Virgem Maria. Esse é aquele que vai passando com a Isso, dezena. com a dezena. Ah, que legal. Eu tô vendo aqui, né, nas suas vestes, elas têm algum significado? O que é, assim, que você tem, comentando do anel, do pingente? Qual que seria o significado da veste? A cor é a cor marrom, que é a cor da cruz. Uhum. Não é? Que é se configurar ao Cristo crucificado. Né? Então, a cor é a cor da cruz. Não é? Essa parte aqui
que nós chamamos de capuz, né? Aham. Que é o capuz, significa aquela promessa que o anjo Gabriel fala para Maria diante do chamado dela. Como que vai acontecer isso? E ele fala: a sombra do Altíssimo te envolverá, Ah, entendi. não é? O escapulário, ele vem da espiritualidade carmelita, porque nós bebemos da espiritualidade carmelita, não é? Então, é a devoção à Nossa Senhora, a consagração à Nossa Senhora, né? Juntamente com o anel do terço que nós temos na nossa regra de vida, a oração do rosário diária, Entendi. né? Junto com o anel, eu estou sentado, vocês não estão vendo, eu vou levantar aqui, nós temos o rosário, né, que a gente usa na cintura, o rosário todinho, 200 né? contas. As 200 contas. E depois, o que segura esse rosário é o cordão, né? O cordão, ele tem 3 nós. Esses nós, cada nó representa um voto que a gente faz, que é o voto de pobreza, castidade e obediência. Entendi. Não é? Então, cada parte do hábito, sim, tem o seu significado. Entendi. E E aqui é o símbolo da comunidade, aqui é o sim. resumo da nossa espiritualidade, que é uma espiritualidade eucarística, por isso o cálice e a hóstia, Aham, né? E o tal, né? Que é um símbolo ao mesmo tempo franciscano, aham, mas que não é franciscano na sua origem, é um símbolo bíblico, aham. né? Onde você vê lá tanto no livro, se eu não me engano, do profeta Jeremias e como no Apocalipse, né? Que é uma marca que Deus coloca naqueles que ele chama, Entendi. Então, remetendo ao chamado ao ali. chamado, à escolha de Deus. Entendi. Perfeito. Bom, você teria alguma mensagem sobre o Evangelho? O que você, sobre essa passagem, o que você tira dela? Para quem está fazendo essa direção, que sente esse chamado? Bom, essa citação do Evangelho é um fato muito conhecido da Bíblia, né? A cura do cego Bartimeu é um episódio que nos deparamos na liturgia, nos deparamos em leituras que a gente faz. Às vezes, muitos livros trabalham esse episódio do Evangelho, né, para poder direcionar para um ou outro sentido. É um evangelho rico de detalhes, né, Mateus? Ele tem Aham, sim. muitos detalhes, né? Entre eles, o que mais me chama a atenção é que o cego não tem nome, né? Uhum, Tem alguns detalhes, vou elencar alguns, né? Um deles, esse cego não tem nome. Bartimeu não é nome próprio, aham, né? Bartimeu tá aí em hebraico, se a gente for traduzir, Bart é filho, né? E Timeu é o nome do pai, então filho de Timeu. Então quem é esse cego? Esse cego não tem nome, ele é filho de Timeu. E aonde ele estava? À beira do caminho, o andarilho. né? À beira do caminho. Uhum, Então, isso vocacionalmente é muito importante. Por quê? Porque ninguém foi criado para viver à beira do caminho, né? A beira do caminho não é ponto de chegada. A beira do caminho pode ser um lugar para descansar, pode ser achou uma sombra, para um pouquinho ali, mas nunca um ponto de chegada. Não é condição para ninguém viver. A beira do caminho é o lugar do andarilho, daquele que é o indigente, daquele que aham, não tem nome, né? E quando Jesus passa e chama, ele imediatamente sai da beira do caminho para ir ao encontro de Jesus. Porque até então ele estava gritando, pedindo socorro para Jesus, mas não para um Jesus que ele conhecia, para um Jesus que ele tinha ouvido falar, né? E Jesus o chama porque ele não quer que nós tenhamos uma relação com ele de ouvir que me disseram, né? Mas ele quer que nós tenhamos uma relação face a face, olho no olho, né? Ele quer um chamado muito peculiar, muito particular, muito íntimo conosco, né? Então, esses são os sinais muito particulares que tem nesse evangelho. É um evangelho vocacional, né? Coragem, ele chama, quer dizer, saia dessa condição de ficar aí na beira do caminho esmolando, né? Nós não fomos feitos para ficar esmolando, espiritualmente falando. Nós temos um banquete da graça, de convívio com Deus, de intimidade com Deus, que é oferecido para nós, e que Jesus só pode oferecer para quem escuta a sua voz e chega mais perto, para quem tem coragem de sair da beira do caminho, que pode ser um incômodo, mas também pode ser um comodismo, né? Porque ali também está fácil, né? Você vive numa condição de indigência, mas você não se esforça muito. Você está ali gritando, pedindo, todo mundo que passa joga uma moeda, né? Então você não tem que se esforçar tanto. aham. A partir do momento que Jesus chama, esse homem passa a seguir Jesus, ou seja, ele não pode mais viver de esmola, ele vai ter que trabalhar.
Não é? Então, ele vai ter que agora se esforçar, ele vai ter que agora se colocar nos rastros de Jesus, nos mesmos passos de Jesus, e que é um rastro exigente, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão, como vai dizer o Papa Francisco agora no último documento, falando sobre o Sagrado Coração de Jesus, mas exigente. A gente nunca pode negar isso, né? A misericórdia de Deus é grande, mas é justa. Então, ao mesmo tempo que ele ama, ele perdoa, ele também puxa. Não é? Porque ele ama e perdoa aquele que ele quer formar, reformar, restaurar a sua imagem e semelhança. Que bonito. E para quem tá, como você comentou agora, né, sobre esse caminho de exigência e tudo mais, hoje colocando no seu pessoal, com a sua vida na comunidade, você tem sentido essa exigência, essa cobrança assim do seu chamado ali? Você sente essa cobrança vindo todos os dias? Constantemente. Constantemente. Porque nós não podemos negar o fato de que todos nós, né, por mais que uma pessoa já caminhe, então veja, desde o Papa até alguém que foi batizado hoje. Hoje é domingo, é dia de batizar, né? Então, Aham. desde alguém que foi batizado hoje, todos nós, em maior ou menor grau, por causa do pecado original, nós temos a nossa natureza corrompida. Então, esse trabalho de resgate da nossa natureza, de arrastar a nossa natureza para a vontade de Deus, é um caminho que vai levar o tempo que Deus nos der para viver. Então, é uma exigência diária. Para quem tem uma vocação específica para a vida consagrada, essa exigência é maior. Não porque Deus é mais severo com quem é consagrado. Não é uma questão de que Deus é severo, mas é uma questão de que Deus, de alguma forma, deixou com que aquela pessoa, não que ele ama mais aquela pessoa, mas aquela pessoa sentiu mais, de alguma forma, o amor de Deus. Então, a responsabilidade dela em responder é maior. O próprio Evangelho fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então, se você sente uma exigência maior, um amor maior, uma presença maior, então a sua responsabilidade é maior. Então, não é algo que eu posso falar assim: bom, hoje eu já fiz a minha parte e vou descansar. Né? Não, não tem isso. E acho que Né? pelo que você falou, né, sobre descanso, para quem tem essa vida religiosa, não tem muito essa do descanso, né? É uma vida de que é uma vida regrada, né? Você tem, acho que você tinha comentado no outro episódio que você veio aqui, que tem um padrão de vida na comunidade, né? Então, para vocês que são religiosos assim, vocês têm toda uma vida de oração, uma vida de até lá como você falou que tem os atendimentos, tem uma vida regrada ali, né? E a comunidade ali tem suas regras, digamos assim, né? Exatamente. O nosso dia é todo pautado. Não que não tenha momentos de descanso. Tem. Uhum. Não é? Por exemplo, de terça-feira à noite, o pessoal se reúne ali no clube do Traviu para jogar bola. Que legal. Né? Então, terça-feira à noite, os homens vão tudo lá para o clube do Traviu. O pessoal da comunidade de Aliança também vem, os homens da comunidade de Aliança, e aqueles que gostam vão lá, jogam futebol. De quarta-feira é o nosso dia um pouco de descanso. Não digo um pouco porque a gente sempre arruma coisa para fazer. Né? Então, é um pouco de descanso, a gente acorda um pouco mais tarde, fica um dia mais solto. Entendi. Né? Mas também é um dia que a gente corre para colocar em ordem o que ficou atrasado. Né? Então, acaba descansando, mas também encaixando aquilo que ficou para trás. Né? Tem os períodos de férias durante o ano. Em julho, Uhum. a gente pega uma semana. Entre dezembro e janeiro, a gente vai revezando 15 dias. Né? Mas quando a gente está ali, né, é puxado. É Imagino. puxado. Por quê? Porque tem todo um povo, né, que depende de nós. Tem todo um povo. Qual que é a rotina ali de vocês? Tipo assim, durante a semana. Durante a semana. Então, basicamente, tá? A gente acorda às 5 da manhã. Já começa bem Já cedo. começa cedo. A gente acorda às 5 da manhã. 5h30, a gente tem o nosso primeiro momento de oração, que é a liturgia das horas, as laudes. Depois a gente tem o café da manhã. 7h30, a gente tem a missa ou a celebração da palavra. Depois, nós temos um momento de silêncio e oração até às 11 da manhã. Né? Então, momento de estudo, Uhum. né? Ou de fazer a Lexio Divina. Isso é na particularidade de cada um. Né? Então, de acordo com aquilo que tem as leituras, cada um na sua etapa formativa está fazendo aquilo que é próprio. Depois, esqueci de um detalhe, né? Depois da missa, antes do horário de... Aliás, depois da missa, antes do horário de silêncio, a gente reza o primeiro terço.
Entendi. né, os mistérios gozosos. Depois entra o silêncio, o Santíssimo fica exposto, a adoração, tal. Depois a gente tem 11 horas, quebra o silêncio, começa a movimentação para fazer as coisas que tem que fazer. 11h30, a gente reza o segundo terço. Meio-dia, a gente reza as horas médias da liturgia das horas, meio-dia e meio almoço. Depois do almoço, comunitariamente, a gente só vai ter compromisso 3h30 da tarde. Né? Porque daí fica horário solto no sentido de cada um vai fazer aquilo que é próprio das suas escalas, do seu apostolado, cada um vai fazer aquilo que precisa ser feito. Né? A gente hoje tem trabalho dentro da comunidade e fora, a gente tem trabalho dentro do Hospital São Vicente, a gente tem trabalho no velório do centro da cidade, né? A gente tem o trabalho de atender as pessoas, a gente tem uma editora, a gente tem... Quer dizer, você está vendo que a coisa rende. Sim, sim. Não é? Tem os trabalhos próprios da casa, os trabalhos internos da casa, que a gente não tem, tipo, alguém que vai lá lavar, passar, alguém que faça a nossa faxina, alguém que cuide do jardim, alguém que cuide dos cachorros, das galinhas, alguém que cuide da horta, do pomar, é tudo a gente. Entendi. Né? Então, somos nós que fazemos isso. Né? Temos também uma parte aí de marketing, né? Que é gravação, é edição de vídeo, é criação de arte por causa dos eventos, tem retiro para organizar, enfim. Né? É uma gama de coisas. Então, são esses horários aí que o pessoal aproveita para fazer. Depois, 3h30, a gente reza junto o Rosário de São Miguel Arcanjo. Uhum. Às 4 horas, a gente faz uma pausa para o café da tarde. É hora de conversar, de tirar dúvidas. Às vezes, vindo na mesa, vira uma farra no sentido de todo mundo conversando, rindo. Uhum. Se tem alguém que está muito cansado, a gente ri daquele que está muito cansado. Enfim, é um momento de muita descontração mesmo. Sim, sim. Né? Onde todo mundo conversa. Quem entrar no nosso refeitório, na hora da refeição, vai achar que está no ambiente escolar. Porque assim, é muita fala, todo mundo conversando junto, rindo. Né? É um momento muito gostoso, muito, muito bom mesmo. Uma família. Sim. Né? Como é uma família. Imagina morar em 15 pessoas. Né? Então é muita, muita conversa e tal. Né? Depois, essa meia horinha de café passa, a gente volta para as atividades particulares de cada um. 5h30, a gente reza o último terço do Rosário. 6 horas, a gente reza a liturgia das horas, a oração das vésperas. Depois é o jantar. Depois a noite é mais livre, no sentido de fazer. Tem missão, né? Vai para a paróquia tal, vai para o grupo tal, a pastoral pediu formação, vai fazer as coisas que tem que fazer. Né? Depois, quando é 8h30 da noite, quem está na casa, né? Porque tem aqueles que saíram em missão, a gente reza a última oração do dia, que é a oração das completas na liturgia das horas, e depois está dispensado. Ou para se recolher, ou para fazer alguma atividade que ficou ainda, que a pessoa quer fazer. Posso ficar mais tempo na capela? Fica. Estava lendo um livro, quero acabar aquele capítulo. Né? Vai, e de acordo com a... Tranquilo. E aí, pelo que você falou, né, então tem os momentos, né, que tá a comunidade e depois cada um tem o seu momento mais individual ali. Exatamente. Eu já participei de um grupo de jovens aqui, né, que fez o convite para vocês, que vocês vieram para fazer eu não vou lembrar o nome da irmã que foi. Lembra se foi Regina? Michele. Isso. Irmã Michele. Passei longe. Mas que fez, né, uma palestra com os jovens. Eu já vi também, né, você recentemente esteve aqui na paróquia São Vicente. Sim, sim. Para quem, você comentou às vezes de fazer uma ação em uma paróquia, algum grupo, se alguém quiser tipo, ter interesse de chamar algum dos irmãos, é possível de chamar vocês para fazer alguma palestra, algum encontro? Tem como fazer essa dinâmica também com vocês? Sim, sim. Não só para a gente ir nos lugares para um determinado momento, para um encontro, como também, às vezes, as pessoas utilizarem o nosso espaço. Recentemente, seu irmão esteve lá em casa com a grupa de catequese deles, né? Isso. A paróquia de Itupeva pediu, estavam lá mais de 100 jovens reunidos na nossa casa. O salão nosso lá, a nossa capela grande, comporta aí 130 pessoas mais ou menos. Então, até esse número dá. Né? Para um retiro, para um dia de espiritualidade, para um momento formativo, é só fazer contato conosco. Então, o Instagram é uma forma. Né? Faz um contato, a gente encaminha para o responsável, porque a irmã Michele, inclusive, ela é responsável pela agenda. Entendi. Então, é ela que faz os agendamentos, que separa quem vai nesse ou naquele trabalho. Entendi. Bom, então, para quem tiver o interesse de fazer alguma ação junto, né, com a Dominus Salus, entra no Instagram da comunidade e pode estar procurando os irmãos da comunidade Dominus Salus também. Exatamente. Bom, muito bom. E eu aqui, né, particularmente, esse é o segundo contato que eu tenho com o irmão Alexandre. É uma grande honra e como posso dizer, um aprendizado muito, muito interessante de estar aqui. Acompanho o seu Instagram, você está sempre comentando, vejo seus vídeos lá. Então,
também, né, o Instagram do irmão Alexandre, da comunidade Dominus Salus, o canal do YouTube, qual que seria o canal? Dominus Salus também. Dominus Salus Dominus também. Salus. Então, para quem tiver o interesse de conhecer a comunidade ou de buscar, acessa lá o Instagram da comunidade, que vai ter o acesso e vai ter essas informações que você precisar. Agora aqui, né, acho que já para começar a encerrar o nosso episódio de hoje, né, que foi uma conversa muito boa, muito produtiva, eu vi que tem algumas artes passando aqui, você queria fazer o contato aqui, né? Eu vi que tem o Retiro de Homens, Missa da Graça. O que seria? Então, nós vamos ter agora, na verdade, a quarta-feira agora próxima, né? Entendi. Então, é dia de Nossa Senhora das Graças. Então, como ela é nossa padroeira, é o título de Nossa Senhora que nós temos devoção, então vai ter uma missa, né? Onde vai ser às 19h30, quem vai estar conosco é o Padre Enéas, lá da paróquia Sagrada Família de Itu. Ele estará conosco presidindo esta missa. Então, quem quiser participar conosco, quarta-feira, dia 27, 19h30 na comunidade. E agora, no dia 8 de dezembro, nós vamos ter um retiro só para homens também na comunidade. As inscrições já estão abertas, né? Você acessa o Instagram da comunidade, o Facebook, lá tem o link para fazer inscrição e as informações que precisam, né, para poder saber dos detalhes do evento. Entendi. Bom, e você comentou que a comunidade vai fazer 29 anos agora em janeiro. Em janeiro. Vai ter alguma coisa pros 30 anos? Vai ter algum evento? Vocês vão fazer alguma coisa? Pensando um pouquinho mais para frente. Sim, por 29 já vai ter, né? Vai ter uma missa. Logo a gente vai começar a divulgar essa missa, que vai ser lá no Santuário Eucarístico, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? E depois, a partir dos 29 anos, a gente vai entrar nessa preparação para o jubileu dos 30 anos. Né? Então, vamos ter aí uma série de atividades que nós vamos promover durante 2025, preparando os membros da comunidade e o povo de Deus que nos acompanha, que se beneficia do carisma da Dominus Salus, para poder festejar conosco esse grande momento, esse momento tão rico, que vai se celebrar esses 30 anos de fundação. Fiquem atentos aí em nossas redes sociais. Muito bacana. Bom, acho que para encerrar o episódio de hoje, eu queria deixar os últimos minutinhos com você. O que você tem para dizer para quem está assistindo que sente esse chamado? Olha, para quem sente o chamado, uma coisa muito importante, não morra discernindo. A partir do momento que Deus te chama, vai atrás. Né? A palavra de hoje fala coragem, a palavra trazida aqui pelo Mateus. Coragem, Jesus te chama, saia da beira do caminho. Saia dessa espera inútil, saia desse mendigar, né? Dessa situação muitas vezes de falta de identidade. Não, você tem uma identidade, você tem uma vocação, Deus te chama para algo, então vai atrás daquilo que Deus te chama. Conheça lugares, faça experiência. Se eu não tivesse feito isso, hoje a Dominus Salus não existiria e uma multidão de gente, porque eu não tenho noção de quantas pessoas já foram beneficiadas por esta obra de evangelização. Eu não sei dizer. Não tenho a mínima noção, não tenho mesmo. Então, se você também disser não, tem um número de pessoas que Deus escolheu para serem atingidos pelo seu sim. E se você não vai, se você fica com medo, se você fica retido na covardia, muitos podem não conhecer o amor de Deus, pelo seu processo demasiado moroso de discernimento. Então, vai atrás, corre, dá o seu sim, desconfia de alguma coisa, vem na comunidade. Começa lá os encontros vocacionais em fevereiro. Se for, louvado seja Deus, você já está no trilho. Se não for, ótimo, menos uma hipótese. Você já pode eliminar aquela hipótese e partir para outra. Mas vai atrás, busca, porque Deus sempre chama, porque essa vocação é um derramamento do seu amor na sua vida. Que bonito. Alexandre, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por essas palavras de hoje. Muito obrigado pelo seu sim de estar aqui hoje, né? Acho que foi uma conversa muito boa e espero que tenha tocado no coração de quem esteja nessa dúvida. O irmão Alexandre deu recado, se você sente esse chamado, procure a comunidade, ou a gente não sabe, né, o dimensionamento que isso aqui pode tomar. Então, eu não sei aonde que você está assistindo esse vídeo, não sei de onde você é. Pode procurar também, né, uma outra ordem religiosa Sim, são tantas, né? Na São sua tantas. paróquia, na sua diocese. Mas se você sente esse chamado, vá atrás, né? É importante. Bom, muito obrigado por estar aqui hoje. Deus abençoe imensamente a sua vida.
esse seu chamado, todas as pessoas que participam ali da comunidade, a todas as pessoas que deram o sim. Meu muito obrigado por essas palavras de hoje. E, bom, pessoal, o Instagram da comunidade é @dominussalos. Exato. Sigam lá o pessoal da Dominus Salos, também o irmão Alexandre lá no Instagram dele. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece na comunidade Dominus Salos, pode entrar em contato com eles. E para encerrar aqui esse episódio de hoje, eu queria deixar só essa frasinha, né? Coragem. Jesus te chama. Eu preciso ter coragem e seguir esse chamado. Meu muito obrigado para você que assistiu. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.